O líder do Partido Socialista de Chaves, Nuno Vaz, acusou o Executivo Municipal esta quarta-feira, em conferência de imprensa, de passividade quanto às agressões que a região tem sofrido por parte do Poder Central, com a sucessiva retirada de serviços dos municípios do Alto Tâmega. Achamos que estamos numa situação em que existem um conjunto de agressões àquilo que são os legítimos interesses das populações locais, que nós gostaríamos de assinalar e queríamos pôr aqui de alguma forma em destaque. E, portanto, de alguma forma, o tema aglutinador desta nossa posição tem a ver com a incapacidade do poder local para fazer face aos ataques que o Poder Central tem feito ao interior. As secutes na A24, o corte nos apoios económicos e financeiros e a suspensão da criação da Unidade Local de Saúde do Alto Tâmega são algumas das principais preocupações do PS de Chaves. Nuno Vaz falou ainda na possibilidade da extinção do Regimento de Infantaria 19 e da Unidade de Cuidados Continuados, esvaziamento de serviços numa região que, segundo o líder socialista, devia unir esforços para combater essa situação, como no caso da reforma judiciária. O Sr. Presidente da Câmara Municipal de Chaves teria que ter a primeira capacidade de conseguir convencer todos os autarcas do Alto Tâmega, os seis, e, portanto, a mim não me parece ser visível que haja aqui uma coesão, que haja aqui uma identidade, uma proximidade entre todos os autarcas, ou seja, os autarcas fazem neste momento, que integram acima do Alto Tâmega. Era importante que acima do Alto Tâmega tomasse aqui uma posição muito forte, muito decidida, que houvesse um compromisso entre todos os representantes nesta comunidade intermunicipal, para que efetivamente se conseguisse convencer o Governo, neste caso o Ministro da Justiça, que era de todo o interesse, mas também era do interesse financeiro, criar ao nível da CIM, portanto destes seis concelhos do Alto Tâmega, um tribunal de círculo, ou seja, com idênticas competências como o de Vila Real. Isso era importante, não só porque as infraestruturas físicas existem, porque os recursos humanos estão aqui e porque os problemas de mobilidade seriam menores. Eu penso que não haveria aqui nenhuma desvantagem para o Estado, porque se não é questão financeira, como diz a Sra. Ministra da Justiça, diz que não há razões financeiras, se a questão é da boa administração da Justiça, eu penso que seria fácil administrar a Justiça para uma população de cerca de 80 a 90 mil pessoas e que esta dimensão seria suficientemente adequada para poder, por um lado, com menores distâncias, com mais proximidade e existendo as competências que existem aqui e de alguma forma a justiça mais próxima dos cidadãos, sobretudo num ato que é aquele que de alguma forma tem mais incómodos cá aos cidadãos, que são as audiências de julgamento e, portanto, nesse momento, se as audiências fossem feitas nos próprios tribunais que já existem, certamente que isso não teria grandes transtornos, não iria prejudicar muito as populações, que certamente, como vocês sabem, a justiça é muito pródiga em adiamentos de julgamentos e isso faz com que se percam dias e dias de trabalho e que haja aqui um incómodo muito grande para as populações. O caso do Polo de Chaves da UTAD, que corre o risco de encerrar, também esteve em cima da mesa. Nuno Vaz defendeu um polo do Alto Tâmega e acusou ainda a Câmara Municipal de não conseguir influenciar o Governo Central. Porque isto que está a acontecer agora já aconteceu de forma cíclica. E não sei se recordam, em 2011, que a grande conquista do Partido Social Democrata a nível local foi recolher as assinaturas para de alguma forma exigir a construção, na altura era a construção do edifício do Polo da UTAD de Chaves. E, portanto, isso foi a grande conquista, foi o baixo assinado. Ou seja, se na oposição a conquista foi o baixo assinado, o PSD, quando está na liderança do Governo local, que neste caso é a Câmara Municipal, tem que ser capaz de fazer mais. E, portanto, há duas formas de o fazer. Por um lado, sentir que efetivamente existe a capacidade de boa influência por parte dos líderes locais do PSD junto dos seus pares, porque não nos podemos esquecer que as pessoas que representam o Governo são seus pares, são militantes do mesmo partido e com certeza que outrora diziam que eram capazes de os influenciar, hoje têm que mostrar que são efetivamente capazes de os influenciar. Esta é uma dimensão mais, digamos assim, de influência das decisões. Outras das dimensões era efetivamente também, e mais uma vez, fazer com que o polo da UTAD não seja apenas o polo da UTAD, mas seja o polo do Alto Tâmega. Eu acho que é esta lógica de conjugação de esforços, de fazer sentir também seus os investimentos e as infraestruturas que existem neste território do Alto Tâmega e não nos isolarmos apenas em Chaves, que fará com que isto tenha dimensão. E porventura aqui, porque nós hoje sabemos que existem as infraestruturas físicas, que é o edifício da Escola Superior de Enfermagem,
as condições físicas existem. Penso que a questão financeira hoje não é tão relevante como seria há muitos anos atrás, porque o edifício existe e, portanto, estamos a falar apenas de custos de funcionamento. O que temos que fazer é que, efetivamente, a Câmara Municipal tem que ter a capacidade de influência do Governo, mas também tem, ao mesmo tempo, que apresentar aqui algumas propostas, sobretudo percebendo uma coisa essencial, que é isto. Efetivamente, o Polo da UTAD de Chaves não tem viabilidade se quiser ter um curso ou dois. Não tem viabilidade. Tem que, efetivamente, ganhar dimensão e ganhar alguma escala. E, para isso, era importante que, efetivamente, essas parcerias, essa rede de parcerias com outras universidades, sejam, sobretudo, também em pós-licenciaturas, também, mas não só, porque é importante que tivesse também cursos de licenciatura aqui em Chaves, ligadas ao turismo, à saúde. Isso é fundamental. Eu acho que é importante que não nos resignemos, que não nos deixemos abater por estas decisões de centralismo. Para Nuno Vaz é emergente estancar o esvaziamento da região e criar políticas de fixação da população. Nós temos de ter políticas de fixação da população. Isto é o mais importante, essa é a principal missão das autarquias locais, é a fixação das suas populações, porque depois de conseguirem fazer esta sangria, porque neste momento é preciso os bater e acabar e suster esse êxodo, a seguir sim fazer as políticas de inversão, que é de aumento da população. Mas primeiro é preciso estancar este êxodo, porque neste momento o que se assiste é uma debandada. E quando nós assistimos a uma debandada, isto é perigosíssimo. E eu só recordo que as últimas informações que nós temos acerca daquilo que será a população portuguesa em 2060 são preocupantes. Então, se transportarmos isso para os nossos territórios, isso é perfeitamente alarmante. E isto é suicida. Eu acho que nós temos de ter a noção que há decisões hoje cujos efeitos só vão ser visíveis daqui a 10, 20 anos. O PS de Chaves defende ainda a união dos 6 municípios do Alto Tâmega com uma maior liderança. Nós temos que criar naturalmente, temos que criar aqui uma sub-região que seja verdadeiramente, que tenha aqui verdadeiramente uma sinergias, que participe, que veja isto como um conjunto, em todos os domínios, na saúde, na justiça, na educação, na partilha de infraestruturas, isso é fundamental, mas depois é preciso que esta lógica efetivamente seja materializada no dia-a-dia. Isso só se consegue havendo liderança. Ou seja, a comunidade está. Tem que haver verdadeiramente liderança. E essa liderança é cada vez mais essencial, é cada vez mais fundamental. E se é verdade que Chaves tem entretido muito na questão da Eurocidade, eu acho que a Eurocidade é só para entreter. Se de facto a Eurocidade é para ser uma mais-valia, então é importante que esta Eurocidade agregue todos os concelhos do Alto Tâmega, só faz assim sentido, e ao mesmo tempo possa ganhar escala e dimensão na Galiza. Ou seja, não podemos apenas construir uma cidade com Chaves e Verim. Isso não tem dimensão, não tem escala, não acrescenta muito, provavelmente só acrescenta porventura na área da utilização de alguns equipamentos públicos e pouco mais, e de alguns eventos culturais, porque verdadeiramente em termos daquilo que é fundamental, que é criar aqui uma escala, uma dimensão e que possa ser potenciadora de sinergias e que possa criar aqui um novo espaço territorial em que o desenvolvimento é feito de forma harmoniosa, não acredito que isso possa ser feito à escala de Chaves-Verim. Tem que certamente ser alargada a todos os concelhos do Alto Tâmega e ao mesmo tempo também alargada, porventura, a outros concelhos da Galiza e se calhar porventura Ourense, provavelmente dando-lhe escala e dimensão, porque só assim é que terá efetivamente terá utilidade e não será meramente um sonho ou uma ilusão. Para o partido da oposição, a perda de mais serviços na região é uma preocupação permanente, visto que as políticas do poder central estão a provocar o esvaziamento do interior.